bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais um dia, por essa mesa onde, junto com os meus irmãos, nós podemos ler a palavra do Senhor e receber algum entendimento, Senhor, que nos ajude nas nossas lutas diárias. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça os meus irmãos neste momento e dê a eles o que eles precisam nessa manhã como porção do céu. O Senhor conhece a vida de cada um, conhece a necessidade de cada um e eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida deles neste momento. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor, Espírito Santo, complete essa palavra no coração dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Desculpa, bom dia. Eita. Bom dia, Patrícia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Di, bom dia, obrigada pela presença. Marina dos Santos, bom dia, obrigada. Edneia, bom dia. José Maurício, obrigada. Regina, Deus abençoe sua vida. Obrigada, querida. Fernanda, minha xará, bom dia, Deus abençoe você. Temos aqui Denise Santos, obrigada, querida. Érica, Sueli. O Emerson Meira, bom dia. Iris, sejam todos bem-vindos. Chácara São Pedro, Beth, bom dia, gente. Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus que concede perseverança e ânimo, lhes dê um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Aqui, Paulo estava falando com uma igreja dividida entre judeus e gentios. Eles não concordavam com o jeito de adorar, não concordavam com alguns rituais. E aí se transformava numa briga ali, numa discórdia entre os judeus e os gentios. E aí Paulo orienta e exorta para desfrutar do que Deus derrama. Deus concede perseverança, Deus concede ânimo, Deus concede paciência, Deus concede para nós tudo que a gente precisa para conviver em unidade na igreja de Cristo. E aí fala assim, que Deus vem, dê para vocês, conceda para vocês um espírito de unidade, né? Segundo Cristo Jesus. E aí Jesus fala, olha, eu vou colocar para vocês aqui um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, não mais como vocês amam vocês. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, é baseado no amor de Cristo Jesus que Paulo está falando assim, eu peço para Deus que derrame sobre vocês paciência, ânimo, consolo, para que vocês juntos possam ter o mesmo amor que Cristo teve. É baseado, o padrão do amor é Jesus Cristo. E aí, eu queria falar também sobre mais dois textos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, já falei aqui várias vezes sobre ele. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros. Todo tipo de consolação que a gente precisa, Deus dá, para que a gente se torne consolação na vida de outras pessoas. E lá em Ezequiel 34, de 1 a 12, sugiro como a leitura de hoje, Deus exorta e Deus puxa a orelha do povo, dizendo assim, olha, que aflição os espera, não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as ovelhas doentes. Amar como base no comportamento das pessoas é um amor condicional, um amor que não se sustenta. Nós devemos amar o outro com o amor de Deus, porque é um amor incondicional. A ovelha fraca, a ovelha que não está dentro do padrão que você concorda, Deus não a despreza. Pelo contrário, Deus investe pesado. Assim como investe em mim e em você. Mesmo nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Lá em Romanos 5:8, né? Em Lamentações fala que Deus coloca à disposição, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, isso é Salmo 103, eu acho, que fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, Lamentações 3, de 22 a 23, fala que as misericórdias do Senhor ficam disponíveis. Porque se não for as misericórdias de Deus, nós somos consumidos, destruídos, nós não conseguimos sobreviver. E lá em Romanos 12, a gente só consegue desfrutar de tudo isso com uma mudança de entendimento.
E aí nós queremos que as pessoas mudem o comportamento delas, para poder se adaptar ao que a gente pensa. E Paulo chama a atenção dos judeus daquele lugar, dizendo, olha, vocês precisam ter ânimo, vocês precisam ter perseverança na unidade. Para perseverar na unidade, vocês precisam do poder do Espírito Santo. Porque ele dá a capacidade de vocês amar como Jesus ama, com o amor de Jesus, um amor incondicional. Sabe, às vezes quando a gente pensa assim, a Fernanda está falando de um amor que a gente deve amar as pessoas, a gente deve aceitar as pessoas como elas são, né? E aí vem um grupo e fala, não, mas não pode aceitar as pessoas do jeito que elas estão. E elas precisam mudar. E fica aquele questionamento sobre pessoas que estão fora da igreja de Cristo, que têm um comportamento completamente contrário à nossa fé e prática, e que para elas participarem de algo conosco, elas precisam mudar. Elas precisam ser transformadas. O que eu vou falar aqui serve para isso também. Mas o que eu queria falar é sobre a unidade da Igreja de Cristo. Eu não vou falar de igreja presbiteriana, de igreja batista, assembleia. Eu falo da Igreja de Cristo. Das pessoas que se dizem Igreja de Cristo. Nós somos... hoje a gente vive num mundo que é muito duro de opiniões. Eles são muito duros e muito rápidos para julgar, muito rápidos para condenar, muito rápidos para colocar suas opiniões. Tem uma rapidez em acolher quem concorda e desprezar quem está fora ali. E aí, isso que eu acabei de dizer se tornou um padrão do mundo. Ninguém tem paciência para discutir, para conversar, sabe? Porque ninguém pode pensar diferente do outro. Todo mundo quer que pense igual. Cada grupo quer que pense igual. E, infelizmente, esse não é um padrão da Igreja de Cristo, mas é um padrão que se infiltra, um padrão que tem se tornado. Se, às vezes, algum irmão nosso, da nossa fé e prática, comete algum erro na internet, um erro teológico gravíssimo, um erro lá, faz um vídeo, vai um monte de gente que se diz Igreja de Cristo lá no post da pessoa e acaba, você vê mais crente falando mal do que as próprias pessoas. Então, nós mesmos não estamos cuidando do nosso próprio corpo, porque o corpo é exposto por falhas e nós, como corpo, reforçamos essas falhas. E expomos as falhas dos nossos irmãos. Nós julgamos com muito rigor. Nós julgamos com ferrenha, uma crítica muito grande. E se nós não cuidamos do próprio corpo, se nós estamos sem paciência, sem perseverança de amar, de ter paciência com quem é da nossa casa, para que você está pregando o evangelho da paz se você não vai ter estrutura para aguentar quem não é, quem está chegando? Como diz uma atriz famosa, assim, eu não tenho paciência para quem está começando. É um meme na internet que tem da Suzana Vieira. Se nós não temos amor, cuidado com os mais frágeis dentro do nosso próprio corpo, eu vou falar, não adianta você pregar o evangelho, porque você não vai ter como cuidar de quem está chegando. Então, aqui em Romanos, o desejo de Paulo é que os judeus e os gentios encontrassem em Deus, no amor de Cristo, uma unidade. É impossível num grupo onde tem tantas pessoas, as pessoas pensarem igual. Mas é possível, através do Espírito Santo, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, essa unidade vir, esse cuidado vir. E nós precisamos amar. Mas você viu que vida que está tendo aquele cantor? Você viu o que aquela cantora falou? Que blasfêmia. A nossa função como Igreja de Cristo é buscar a unidade, tendo paciência. Eu, duvido muito. Eu duvido muito que aquelas pessoas que ficam acusando a própria igreja dos próprios erros, expondo os próprios erros e condenando todo mundo, eu duvido muito se essa pessoa ela separa um tempo
de oração por essa pessoa que ela está acusando, por essa pessoa que ela está criticando. Porque quando você começa a orar pelo outro, você consegue olhar para o outro do mesmo jeitinho que Deus olha. Sabe, eu tenho aprendido a amar o meu irmão com a falha que ele tem, com as limitações que ele tem. Às vezes a pessoa fala, nossa, Fernanda, mas você perdoa muito rápido, parece que a pessoa não te ofendeu. Primeiro porque eu já tenho um posicionamento de fé em Deus, que quando alguém falha comigo, ela primeiro falou com Deus. Então, ou seja, Deus vai tratar de pôr aquela pessoa no prumo, no rumo. Eu não tenho o poder de mudar o entendimento de ninguém, mas o Espírito Santo tem. Quando alguém falha comigo, quando alguém erra comigo, quando alguém me trata mal, eu não levo aquela ofensa pro meu coração. Agora, não pense você que é porque eu sou uma excelente pessoa. É porque quando eu olho para a minha miséria e vejo que Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo pecadora, eu procuro olhar para o outro e pensar, ainda tem muito chão para essa pessoa andar, para que ela pare de fazer isso. E eu vou ajudar essa pessoa. A pessoa não tem nem ideia de que agora ela virou alvo da minha intercessão. Ela virou alvo da minha oração. O problema nosso é que a gente acha que intercessão é um ministério de algumas pessoas. E eu não estou aqui para criticar você que pensa dessa forma. Eu só estou dizendo que quando Jesus manda a gente interceder pelo o nosso algoz, orar por quem nos persegue, é orar por quem você não concorda. Você não concorda, você discorda do pensamento do outro, ao invés de expor o que a pessoa está fazendo de errado e chamar a atenção publicamente daquela pessoa, sabe, querer mudar o entendimento da pessoa, transforme essa pessoa em seu alvo de oração. E você vai olhar com misericórdia, porque é dessa forma que Deus olha para mim e para você, com misericórdia. Por isso nós não somos consumidos, por isso nós não somos destruídos. A bênção de Deus não vai parar sobre a minha vida, o amor dele não vai parar sobre a minha vida por causa da minha miséria, por causa da minha pobreza de espírito, por causa da minha pequenez. Pobreza de espírito não, bem-aventurados os pobres em espírito, né? Aqueles que desejam, que são pobres da presença e querem ficar ricos da presença de Deus. Mas eu estou dizendo aqui para você, quantas vezes nós somos tão duros, rápidos para rotular, para julgar, e quantas vezes nós somos tão lentos para orar pelas pessoas. A melhor arma que eu descobri nos últimos tempos para não cultivar no meu coração a ofensa das pessoas que me fazem é a oração. Porque quando eu oro pelo outro, mas você viu na internet que o pastor fulano de tal falou? Olha que heresia. Simplesmente a gente descarta essa pessoa da nossa vida. Se você viu um erro, se você viu aquilo, aquele pastor é alvo da sua oração. Aquela pessoa que falou algo errado ou que teve um comportamento que era certo, depois caiu, começou a pecar, não é alvo do seu comentário, é alvo da sua oração. Talvez você nunca vai ter acesso a essa pessoa. Mesmo se você for lá em inbox e falar, olha, você está errado, você está em pecado, talvez a pessoa nunca vai ler seu comentário. Mas a sua oração atravessa qualquer parede, qualquer obstáculo. Então, quando eu vejo que a pessoa não está correta naquilo, não está bíblica naquilo, a minha função é buscar a unidade em Cristo, e isso só vem através do amor de Cristo Jesus que é derramado nos nossos corações. Então, se você é uma pessoa que está inconformada com a atitude das pessoas, da sua liderança, de algum irmão da igreja, se essa pessoa não virou alvo da sua oração, ela não pode ser alvo da sua crítica. Ela não pode ser alvo da sua mágoa, do seu rancor. Ela precisa primeiro virar o alvo da sua oração. Depois que ela se transformar no alvo da sua oração, você vai ter tanto amor por essa pessoa. O Espírito Santo,
ele nos dá o poder da unidade. E quando você recebe esse poder da unidade, você tem tanto amor para derramar sobre as pessoas que, por mais que seja alguém difícil de amar, que ninguém consegue amar, você vai conseguir. Você vai conseguir amar. Porque você olha para a pessoa, não para a miséria dela, para as falhas dela. Você olha para a pessoa do jeito que Deus olha. E quando Deus olha para alguém, quando Deus olha para mim, Ele vê alguém em construção. Tanto é que quando Deus transformava o nome de uma pessoa, chamava alguém pelo nome, chamava alguém para alguma missão, não chamava a pessoa de acordo com a miséria dela, com os pecados dela, com os erros que ela estava cometendo. Chamava ela com quem ela iria se tornar. Gideão estava escondido com medo, trabalhando muito, mas com medo, covarde ali. E a primeira coisa que Deus fala quando vai falar com Gideão é homem valoroso, guerreiro valente. Porque Deus não estava falando com o Gideão da miséria, com o Gideão do pecado, estava falando com o Gideão transformado na mão desse Deus poderoso. E nós somos curados nas nossas tribulações para que nós nos tornemos cura na vida do outro. Se você é alguém que é transformado, que sabe o caminho, que conhece a estratégia do amor de Deus e você não cuida do outro, você não conhece o amor de Deus como Ele é. E para esses que se dizem fortes e não cuidam, se são curados e não curam os outros, aí lá em Ezequiel, no versículo 2-4, fala: que aflição os espera. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes. Que aflição. Por que nós não cuidamos dos outros? Por que nós não buscamos ter unidade com os outros? Por que nós não queremos ser fonte de cura na vida dos outros? Porque, na verdade, nós ainda estamos parados num lugar que achamos que estamos fortes, que achamos que estamos curados. A Bíblia fala que você que julga que está em pé, você observe para que você não caia. Ou seja, porque todo mundo que está em pé pode cair. Gideão tiveram experiências maravilhosas, ele foi obediente a Deus, mas no final da vida dele, ele caiu. A gente na nossa vida, nós estamos o tempo todo em construção. Então, quando alguém ofende você, tipo lá na igreja, um irmãozinho lá vai e te fala uma palavra atravessada, não leva aquilo para o coração. Olha para ele como Deus olha para você. E começa a orar por essa pessoa. Eu vou falar para você uma coisa. O que eu tô falando aqui, eu não li em livro nenhum. Assim, sem ser a Bíblia. Eu tenho visto pessoas serem transformadas de uma forma extraordinária, espetacular. De pessoas improváveis, pessoas que caíram dentro de suas igrejas, que pensavam de forma equivocada, que eu não concordava também, mas que Deus trabalhou em um processo, às vezes longo, que as pessoas olhavam, aquele lá virou de vez, aquele lá foi para o mundo de vez. E aí Deus vem com o amor dele e resgata e transforma. E essa pessoa, o passado dela, ninguém nem lembra mais como é que era. O tanto que essa pessoa está cheia da presença e do amor de Deus. Então, quando nós amamos os outros, quando nós tornamos a fonte do amor de Deus para as outras pessoas, nós não mudamos o entendimento de ninguém, nem o comportamento de ninguém, mas nós nos tornamos parceiros do Espírito Santo para que o entendimento seja mudado. A pessoa, primeiramente, ela precisa ser mudada no entendimento para depois mudar o comportamento. Às vezes nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus e sejam transformadas instantaneamente. E existe um processo. Você, quantos anos você é crente? Quantas coisas na sua vida que ainda não mudou, que ainda não mudaram? Você ainda está com o mesmo pensamento. Quantas coisas você precisa ser transformado em mudar? Ah, mas não é um pecado tão grande, não é uma coisa tão igual do outro irmão.
Não é para você, porque diante de Deus as consequências só mudam, mas não existe um pecado pequeno, um pecado maior. Tudo é pecado. Então, em Ezequiel fala que existe uma aflição que espera quem é forte cuida do fraco. Quem vê uma ovelha doente e não cuida. Então, se tem alguém na igreja difícil de amar, ela precisa de ser curada. Ela precisa de ser cuidada. E se você observou que essa pessoa é uma pessoa difícil de amar, você que enxergou isso precisa ser o primeiro intercessor dessa pessoa. E você vai ver, diante dos seus olhos, algo extraordinário acontecer. Essa pessoa mudando o entendimento, essa pessoa crescendo, essa pessoa se tornando como ouro refinado nas mãos de Deus. Ninguém é descartado por Deus. E nós descartamos quem pensa diferente da gente. E nós descartamos, nós desprezamos as pessoas que na nossa caminhada de alguma forma nos ofenderam. Você não precisa ficar ali embaixo recebendo as ofensas da pessoa o tempo todo. Não é isso que a Bíblia prega. A Bíblia ensina para derramarmos amor. Não é para ficar ali recebendo a ofensa, mas orar por essa pessoa. Orem pelos que vos perseguem. As pessoas que a gente não concorda, a gente não pode, como igreja de Cristo, ajudar o mundo a falar mal. Ajudar o mundo a perseguir. Nós, como igreja de Cristo, se você for em algum post comentar alguma coisa que alguém fez errado, que você fala, é crente, olha o que fez, vai lá e isso você vai pro inferno. Isso sabe, ao invés de você ir lá e fazer isso, você vai como igreja de Cristo, coloca um emojizinho da mãozinha lá, não precisa falar nada, só o emoji, é isso que eu faço. Às vezes você viu lá no post do fulano de tal, que absurdo, ele tá renegando a fé, tá falando não sei o que, agora é assim. Quando eu vou ver lá os comentários, só tem crente falando mal. Não tá cuidando da ovelha que tá doente. E Ezequiel fala que é garantido uma aflição que aguarda você. Porque se você se acha na autoridade de julgar a ação do outro, ainda ir lá e falar, e ficar humilhando, e ficar ainda expondo ainda mais o erro do irmão, então você tem força suficiente para cuidar das feridas dele, para orar pela vida dele ou dela, e ser ali um instrumento de Deus para a mudança de entendimento da pessoa. Nós queremos muito que as pessoas pensem iguais a nós. Tem o mesmo, sabe? E é isso que o mundo quer. As pessoas, o padrão do mundo é esse. É julgar rapidamente, é colocar rótulo nas pessoas, é desprezar quem não concorda. Existe um desprezo assim, ó. A pessoa nem escuta. Mas isso é um padrão do mundo. O padrão da Igreja de Cristo é o amor de Jesus. Que mesmo nós sendo pecadores, Ele morreu por nós. Mesmo nós sendo miseráveis, o tempo todo estamos caindo, pecando, errando, estamos nos afastando do plano original de Deus para a nossa vida. Ele tem misericórdia disponível para que a gente para que nós não sejamos destruídos. Então, para você ser alguém consolado a ponto de ter a consciência de que o que Deus fez com você não é só para você, é para o outro. Para você chegar nesse nível, você precisa chegar mais perto. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa conhecer mais o amor de Deus. Porque quando você conhece o amor de Deus, você dá conta de olhar para o outro do jeito que Deus olha. Então, para mim, a minha vida se tornou muito mais fácil, muito mais tranquila, porque uma vida longe de mágoa, uma vida longe de raiz de amargura contra o outro, é uma vida pronta para ser unidade, para ser, às vezes, ponte na vida de um, de outro, porque tem amor suficiente tanto para ouvir um lado quanto para ouvir o outro sem desprezar,
Porque o amor de Jesus na nossa vida, ele é derramado. E não é só para você. Então aí você tem paciência, você tem perseverança, você tem a humildade de saber que se você está no nível onde você não ofende ninguém, onde você tem paciência, você está pronto para derramar esse cuidado na vida daquela ovelha que está ferida, que está machucada. Eu não quero nenhuma aflição me esperando. Eu quero amar logo a igreja de Cristo e o mundo como Deus ama. Sabe? Às vezes nós debochamos, às vezes criticamos, às vezes o mundo. E não entendemos que Deus morreu, que Jesus morreu na cruz pelo mundo todo. Não foi só por você, pelos seus pais, pela sua família, foi pelo mundo inteiro. E nós precisamos começar com a nossa casa. É isso que Paulo estava dizendo. É necessário que vocês tenham unidade. Vocês não precisam pensar igual. Vocês pensam diferente, mas a unidade é ter o mesmo alvo, o mesmo objetivo, que é amar, adorar e servir a um só Deus. Quando nós priorizamos as diferenças, quando nós ficamos o tempo todo revoltadinhos, magoadinhos, e ficamos o tempo todo apontando o erro dos outros, é mais evidente em nós a miséria que a gente esconde para poder destacar do outro do que o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Nós desprezamos, quando você despreza o outro porque pensa diferente de você, você está desprezando o poder da cruz na sua vida. Que Jesus fala, vamos melhorar esse mandamento aí? Porque você está com dificuldade de amar você. Você não é um padrão de amor. Porque você é pecador. Você falha. Você falha em amar a Deus. Você falha em amar a si mesmo. E aí você vai falhar em amar o próximo. Então, eu vou dar para vocês um outro padrão. Eu vou ser o padrão. O dia que você conseguir amar seu irmão, como eu amo você, como eu vos amei, você vai estar no nível pronto para ser a luz do mundo, o sal da terra. Então Deus, Ele nos chama hoje a um lugar de unidade. Mas primeiro, você se diz Igreja de Cristo? Você é o primeiro a se colocar na brecha de oração por um irmão que está mais fraco. Por um irmão que fraquejou, que caiu. Você não pode desprezar. Porque quando o que você fizer para o outro, Jesus fala, você está fazendo para mim. Você, aquela pessoa lá não quer nem ver. Ela é corpo de Cristo. Você não precisa conviver com uma pessoa que vive ofendendo todo mundo, mas você pode ser o intercessor dessa pessoa. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho visto a transformação de pessoas, tanto na minha comunidade de fé, como na igreja pelo mundo, de Cristo pelo mundo. Às vezes você fala assim, uai, Fernanda, você ora por pessoas do mundo? Claro. Mas você então é uma mulher. Não é porque eu sou perfeita, não. Sou miserável, pecadora. Mas eu oro, sim, por artistas. Às vezes alguém vem falar mal de algum artista, eu vou lá, às vezes não aceita, às vezes não aceita, eu vou lá e mando a minha mãozinha do emoji. Eu oro para aquela pessoa. Porque Jesus morreu não foi só pela minha comunidade, por mim, foi pelo mundo inteiro. Deus me coloca assim, quando alguém está falando muito mal de alguém, eu começo a olhar para essa pessoa e começo a orar por ela. Eu não posso falar mal junto, você entendeu? A minha função como Igreja de Cristo não é falar mal junto, que todo mundo está fazendo. Não é expor mais ainda o erro da pessoa. A minha função como Igreja de Cristo é ser um intercessor. É estar entre a miséria do outro e a presença de Deus. Eu não tenho como eu mudar o entendimento da pessoa que está lá do outro lado do mundo, mas eu tenho como pegar o nome dessa pessoa, a história dessa pessoa e dizer, Deus, eu estou aqui na tua presença por causa dessa pessoa. E eu venho pedir que o Senhor envie pessoas, acerque de pessoas
que mostrem Jesus, que mostrem a verdade. Eu nunca vou ter contato com a pessoa, mas o Senhor pode enviar anjos. E eu estou aqui para pedir isso. Mas por que eu faço isso? Porque eu aprendi a fazer isso na minha comunidade de fé. Com os meus irmãos. Se algum irmão da igreja vem e me ofende, eu não vou ficar com raiva dessa pessoa. Isso não vai pro meu coração, mas é de jeito nenhum. E quem convive comigo de perto sabe que isso é verdade. Eu não estou falando nada que eu não faça. Porque eu tenho aprendido isso. Eu vou ser assim o tempo todo pro resto da minha vida? Se eu sair da presença, eu vou parar de ser. Porque não deixar que a ofensa entre no meu coração depende do quanto do amor dele eu entendo que está em mim. Eu consigo ver o quanto eu preciso de Deus. Eu consigo ver o quanto eu sou miserável. Eu consigo ver isso em mim. E eu consigo sentir a necessidade de não sair. E ele me cerca por trás, por diante. E me protege e me livra. E aí eu tô pronta. Eu tô pronta, gente. Para amar. E tem que amar com o amor de Cristo, não o meu. Porque o meu, se eu parar com a fidelidade de buscar, ele vai parar. Mas o amor de Deus não para. O amor de Jesus não para. Se você não estiver disposto a amar seu irmão como Cristo te ama, ele levanta, tem outras pessoas dispostas a isso e vai esperar o seu tempo, quando você tiver essa condição. E hoje meu desafio para você é o mesmo desafio que Paulo estava trazendo para a igreja lá de Roma, dizendo, olha, você, os gentios e os judeus estão aí. Querem amar o mesmo Deus, querem buscar o mesmo Deus, mas não se amam, não se aceitam. E se você não está pronto para aceitar sua comunidade de fé, se você vive ofendido com seu líder, se você fala mal das pessoas, da sua própria carne, do seu próprio corpo, você não está pronto para levar o evangelho da paz para ninguém. Que para levar o evangelho da paz, você tem que viver o evangelho da paz em comunhão, em comunidade. Você não pode ajudar as pessoas a falar mal da sua comunidade, do seu corpo. E Jesus falou, vocês não estão preparados para amar os outros do jeito que vocês amam vocês, não. Porque o amor que vocês amam vocês está deficiente. Então, nós precisamos amar as pessoas do jeito que Jesus nos ama. Enxergue sua miséria. Enxergue o quanto você depende de Deus. E você jamais vai expor seu irmãozinho de fé. Jamais você vai expor outra pessoa que não seja da sua comunidade de fé, de outra religião, você vai falar mal. Você sabe que a sua posição é de intercessor. Você e o Espírito Santo juntos pode mudar o entendimento do mundo inteiro. A gente sabe que isso não é possível, né? É possível, Deus pode, mas depende da pessoa também. Mas a nossa parte nós vamos fazer. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a unidade da igreja de Cristo depende desse amor, do amor de Jesus incondicional, que eu e você podemos ter em abundância, mas não somente para nós, mas para o mundo. Se a gente não está disposto a ter unidade na nossa comunidade de fé, você não está pronto para levar o evangelho da paz. Só que eu queria dizer para você que mesmo você que você não esteja pronto, o evangelho da paz não vai parar. O evangelho não vai parar. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Que você possa aprender a amar baseado não no comportamento das pessoas, mas baseado no amor que Cristo tem por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada pelo teu amor. Nos ajude a olhar para os nossos irmãos como o Senhor olha para nós. Nos ajude a perdoar os nossos irmãos como o Senhor nos perdoa. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude como tua igreja na terra, sermos luz, sermos sal, sermos instrumento de transformação, de entendimento do Espírito Santo no mundo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigada porque a sua presença, a nossa vida é suficiente para conhecermos o amor de Cristo. Então nos ajude a ser uma fonte
inesgotável desse amor incondicional do Senhor para o mundo todo. Começando na nossa comunidade de fé e espalhando pelo mundo todo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.